Esta é a trajetória de Araki, um garoto no terceiro ano do ensino médio que, logo no primeiro ano, durante as apresentações de boas-vindas, declarou aos colegas que era um meio-campista ofensivo e que se tornaria jogador profissional em 3 anos. E para não deixar margem de dúvida sobre seu destino, completou dizendo que dentro de uma década estaria atuando em um grande clube europeu. Como se percebe, Araki tem plena clareza sobre seus objetivos, e devido à paixão que transmitiu naquela ocasião, ninguém imaginava que ele fosse tão dedicado aos estudos, pegando todos de surpresa ao fazer anotações durante as aulas e questionar o professor sempre que tinha dúvidas. Ao término da aula, o Emoto, um colega que integra o time de futebol da escola, se aproxima para conversar com Araki. Pergunta o que ele está fazendo e Araki responde que está se adiantando nas tarefas e se preparando para a aula seguinte. O Emoto questiona por que ele age assim, já que sua meta declarada é ser jogador profissional. Araki explica: todo o seu tempo livre é voltado para o futebol, desde os treinos até a análise de vídeos de suas atuações para identificar pontos de melhoria. É exatamente por isso que ele se empenha tanto nos estudos. O Emoto nota um livro diferente. Trata-se de um material de espanhol. Araki justifica que, como pretende atuar na Europa, é natural se antecipar e começa a comentar sobre tantos jogadores talentosos que chegaram ao continente, mas acabaram retornando por não terem superado a barreira do idioma. Araki se questiona sobre o que passa na cabeça desses idiotas. Dedicam a vida ao futebol, mas focam apenas no aspecto físico e, ainda assim, afirmam que fariam de tudo para triunfar como profissionais. Foi assim que, ao longo desses 3 anos, o Emoto compreendeu que Araki não é apenas discurso. Ele é o que mais se dedica em todas as áreas. Araki entende que apenas preparar o corpo não basta para chegar lá. Ele também treina aspectos que a maioria negligencia, mas que depois servem de justificativa para o fracasso. Apesar de todo esse esforço nesses 3 anos de ensino médio, eles nunca venceram o campeonato nacional. Ele também não recebeu propostas de clubes japoneses. Durante o diálogo entre o Emoto e Araki, o Emoto comenta que faltam só 2 vitórias para chegarem ao nacional, mas Araki o corrige. Na verdade, precisamos de mais 8. Essas seriam as vitórias para conquistar o título nacional. Araki está sempre focado em vencer. Foi assim que no penúltimo jogo das eliminatórias para o Nacional, eles venceram por 2-1 graças a Araki. Ele desempatou a partida e foi o destaque. No vestiário, ele pergunta a Yamashita, zagueiro da equipe, se aquilo que ele fez em campo pode ser chamado de defesa. Diz que o adversário o superou com facilidade. Quase levaram um empate no fim e ele finaliza afirmando que é preciso defender a qualquer custo e Yamashita reconhece que falhou em alguns momentos. Mas mesmo com uma atuação impecável, o oponente ainda poderia passar por ele. Então Araki sugere que ele deveria parar o adversário com uma falta. Reforça que ele não está dando o máximo para proteger o gol e que poderia simplesmente ter agarrado o jogador, impedindo seu avanço. Araki reclama, lembrando que na decisão por uma vaga no Nacional, o time adversário conta com Sasakibara, e se Yamashita atuar na final como atuou hoje, Sasakibara vai driblá-lo 10 vezes, e pergunta qual será sua desculpa depois disso. Nesse momento, o técnico intervém para acalmar os ânimos e diz a Araki que a vitória não vale se for conquistada com jogo sujo. Então Araki fala algo que deixa o treinador sem resposta por instantes. Ele pergunta se o técnico já assistiu um torneio profissional. Lá, as faltas são um elemento essencial do futebol. E questiona: treinador, está me dizendo que se jogarmos limpo não vamos perder? O treinador tenta explicar, mas Yamashita interrompe e diz a Araki que, em vez de incentivá-lo a cometer faltas, ele deveria fazer mais gols. Que cuide da própria função e pare de responsabilizar os outros. Irritado, Yamashita chuta a mochila de Araki e cai um livro didático intermediário de italiano. Yamashita o chama de fracassado por levar aquilo para um jogo e finaliza: você é medíocre, aceita isso de uma vez, você não tem talento. E Araki rebate: você acha que eu não sei? E é por isso que temos que fazer tudo o que estiver ao nosso alcance. Preciso de talento para poder falar sobre faltas. Se jogarmos limpo será o suficiente mesmo perdendo? Você está falando sério? O motivo de eu ter treinado tanto foi para vencer. Demos nosso melhor? Jogamos limpo? Bando de covardes. Parem de pensar em perder antes de a partida começar. Que tal tentar ganhar ao menos uma vez? Depois da fala de Araki, o silêncio toma conta. O treinador então ordena: já chega! E anuncia que Yamashita será reserva na final. A decisão não é pelo seu rendimento no último jogo,
mas por ter chutado a bolsa de um colega. Alguém pergunta quem vai substituí-lo e o técnico responde que será Araki. Justifica que Araki fala muito em vencer, mas é fácil falar. Então ele vai sentir na pele o que é estar na posição de Yamashita. Araki diz, mas é a final. E o treinador responde que a decisão está tomada. Chega o dia do jogo que definirá se a equipe de Araki avança para o Nacional ou fica pelo caminho. Conhecemos então Silvio, um olheiro italiano, e Daria, sua intérprete. Eles estão ali por causa das estrelas da escola Saitai, Midori Sasakibara. Descobrimos que esse jogador foi convocado para a seleção nacional, mesmo estando no ensino médio. Ele também recebeu uma proposta do Bluebell FC, um clube do Reino Unido, mas problemas com o visto impediram a transferência. Comenta-se também que para avaliar talento no futebol não se deve olhar apenas para drible, passe ou finalização, mas para algo mais básico, o domínio de bola. Sasakibara é extremamente talentoso nisso. Ao perceber isso, Silvio diz que foi perda de tempo vir ao Japão, pois o garoto é bom demais para eles. No fim, Silvio não se sente bem. Procura um banheiro, mas ninguém pode ajudá-lo porque não sabem falar italiano. Agora vemos Araki e sua equipe prontos para entrar em campo. Revela-se que Araki fez um trato com os pais. Se não se tornar profissional até o fim do ensino médio, abandonará o futebol. Então, Silvio esbarra na equipe de Araki. Mais uma vez, ninguém pode auxiliá-lo, mas Araki, calmamente, indica onde fica o banheiro em italiano e ainda alerta que a área não é aberta ao público, então ele deve tomar cuidado com os seguranças. Ao final, Silvio volta a Daria e conta que encontrou alguém que fala italiano, apontando para Araki, que já está entrando em campo. O jogo começa. Silvio e Daria notam que Araki se movimenta de modo estranho, diferente dos demais, como se estivesse fora de posição. Investigando, percebem que ele atua sempre como meia. Mas Silvio comenta que ele deve ter assistido a muitos vídeos, porque mesmo sendo sua estreia na zaga, ele demonstra alguma noção do que fazer. É quando ocorre o primeiro duelo entre o craque Sasakibara e Araki, que joga como zagueiro pela primeira vez. Araki é claramente superado, mas não desiste. Ainda assim, Sasakibara o deixa para trás todas as vezes. Quando Sasakibara está prestes a invadir a área, Araki comete uma falta. Ambos caem, mas ele não leva cartão. O jogo segue e, novamente, quando Sasakibara tenta o avanço, Araki faz outra falta. Daria diz que um zagueiro novato não tem chance e começa a listar as qualidades de Sasakibara. Drible de nível internacional, finalização precisa com as duas pernas, pontaria certeira no ângulo. Mas Silvio discorda, pois apesar de tudo, Sasakibara ainda não chutou nenhuma vez no gol. Em campo, Araki puxa a camisa de Sasakibara e o derruba. Dessa vez, faz de um jeito que o árbitro não marca nada e Araki pensa que está começando a se adaptar à nova posição. Aos 78 minutos, o placar está 0-0. Fazem um passe rápido para Sasakibara, que em vez de esperar, adianta a bola. Araki o persegue, mas Sasakibara já o estudou e aplica um drible, fazendo a bola passar por entre as pernas de Araki. Sasakibara está prestes a entrar na área livre, mas Araki se joga, abraçando-o e o derrubando. Cartão amarelo para Araki. A torcida reclama da violência, mas Silvio começa a rir e se pergunta onde ele aprendeu aquilo. Parar um atacante com falta no momento certo, trocando um cartão vermelho por um amarelo, é uma tática comum na Europa, e ele fez isso sem hesitar. Se errasse o tempo, poderia ser expulso. Silvio observa que Araki não hesita, não se desconcentra, tem mentalidade vencedora, sede de vitória. No jogo, Sasakibara disputa corpo a corpo com Araki, mas mal consegue deslocá-lo. Ele se pergunta como Araki é tão rápido e tem tanta energia. Descreve-o como um animal. Na mente de Araki, ele pensa que não é um gênio, é apenas comum, e por isso fará de tudo. Usará faltas, o que for necessário para ganhar. Se talento é beleza, então ele é feio. Mesmo que todos o rejeitem, ele quer vencer. E num novo lance em que Sasakibara se prepara para finalizar, Araki faz um desarme perfeito, tirando a bola e derrubando Sasakibara. Silvio decide que precisa dele como zagueiro, mas no fim, Sasakibara marca no último minuto, num escanteio, e vence por 1-0. Araki só pensa na promessa ao pai. Sem proposta profissional, aquela foi sua última chance. Esta é a história de como Araki viu seu sonho ruir uma vez, mas a história não termina aqui.